João capítulo 21, Deus vai falar com você. Versículo de número 11, diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Eu vou ler novamente. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Diga amém. Agora, toca no seu vizinho e diz para ele assim: a rede não vai romper. A rede não vai romper. Pode sentar, em nome do Senhor. Irmãos, como eu disse, eu passei boa parte do dia preso a este texto, me maravilhando com as coisas extraordinárias de Deus. O relato que nós acabamos de ler se dá no intervalo entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. O espírito dos seguidores de Jesus, seus discípulos, os apóstolos, estava muito abatido, alquebrado, frustrados, decepcionados. Eles estavam sem graça. Afinal de contas, eles colocaram toda a sua expectativa em Jesus. Vamos compreender que àquele tempo a Palestina estava dominada por Roma. Havia a grande expectativa do libertador, que viria para provocar uma revolução e tirar Israel de sob o domínio romano. E toda a expectativa daqueles homens estava em Jesus. De repente, Jesus foi preso, julgado e condenado. Ele morreu. Incrivelmente, ele morreu. Simplesmente morreu. Tu te alegras hoje porque tu sabes que ele ressuscitou. E embora eles tivessem a promessa de que Jesus ressuscitaria, de algum modo parece que eles não criam ou não entenderam a gravidade disto. Então, para eles, de algum modo não há expectativa de ressurreição. Não naquele momento. Jesus morreu. Morreu sem reagir. Morreu sem reclamar. Morreu sem batalhar contra os seus algozes. Foi sepultado. Acabou. Encerrou o assunto. Os discípulos estão naquelas 24 horas tentando reprogramar a vida, tentando se reorganizar. Você lembra que 2 foram embora para Emaús? Voltando para casa. Não há mais o que fazer em Jerusalém. E os que eram da Galileia, como é o caso de Pedro, João, Tiago, a Galileia não era perto, cerca de 190 quilômetros.
pelos limites estabelecidos pela lei, uma viagem de 7 a 10 dias. E o versículo de número 2 desse texto diz que havia 6 discípulos conversando. O texto não diz sobre o que eles conversavam, mas ao que tudo indica, o assunto era os últimos acontecimentos. Lá estava Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Por que Dídimo? Dídimo significa gêmeo, o que indica que Tomé era irmão gêmeo de alguém. Então lá estava Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Lá estava Natanael, que era de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos que a Bíblia não diz o nome. E olha o versículo, diz assim: estavam juntos. Digam comigo, estavam juntos. Juntos aqui é mais do que próximos. Eles não estavam apenas próximos, estavam juntos. Eles não estavam apenas perto um do outro. Juntos aqui fala mais de uma questão emocional e espiritual do que geográfica. Porque o termo juntos, quando você vai para a raiz da palavra, aqui significa em concordância, semelhantes, algo como pensando igual. Então eles estavam falando sobre algum assunto sobre o qual todos eles concordavam com a análise que estava sendo feita. Eu até fiquei me perguntando, o que será que eles estavam indagando entre si? Algo como, e o reino de Deus? E todo aquele discurso sobre o reino, e aquela proposta do reino que foi apresentada a nós, e todo aquele discurso no Sermão da Montanha que fez a multidão descer maravilhada, dizendo: ele não prega como os escribas e os fariseus. Cadê tudo isso? O reino se esvaiu, acabou na cruz ontem. De repente Pedro levanta de um ímpeto, e é muito próprio de Pedro isso. Se você ouvir aquelas mensagens que eu preguei aqui sobre Pedro, você se conhece? Você vai ver que Pedro é bem impetuoso, e ele se levanta de um ímpeto, parece que ele resolve: vamos parar com esse assunto, eu vou pescar. Só que o eu vou pescar de Pedro não é do tipo eu vou espairecer, não é eu vou descansar a minha mente, não. O que Pedro está dizendo é: eu vou voltar para aquilo que eu já fazia, eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer. Afinal de contas, entramos numa furada, eu vou pescar. Não está escrito que Pedro tenha chamado a ninguém. Aliás, quando a gente analisa o texto, dá um sentimento de que Pedro não queria ninguém com ele. Tipo, quero ficar só, quero ir sozinho. Mas quando Pedro diz vou pescar, os outros dizem nós vamos também. Talvez o fato de que Pedro era um líder, a sua influência sobre os demais, ou quem sabe a frustração é tão grande que para quem está frustrado no nível que eles estavam, qualquer solução é uma solução. Vamos pescar. E eles desceram para pescar, embora, como eu disse, o texto me faz analisar que parece que Pedro não queria que alguém fosse com ele, ele queria se isolar. Como é que você está hoje? Pergunte aí para a pessoa do seu lado: como você está hoje? Aí o texto diz no versículo de número 3 assim: foram, subiram logo para o barco, trabalharam a noite inteira e nada pegaram, nada apanharam. Veja que aqui tem uma segunda frustração.
Eles estão há pelo menos 3 anos e meio sem pescar, porque eles eram pescadores de profissão. Mas quando começaram a seguir a Jesus, pararam a profissão de pescadores. Jesus morre, frustração 1, o ápice da frustração. Agora vamos pescar, vamos voltar para o que a gente sabe fazer. Chegaram lá, não apanharam nada. Sabe quando as coisas já estão dando errado, e até a sua tentativa de reagir também dá errado, que você diz assim: eu devo ter jogado pedra na cruz. Não é isso que baiano fala? Meu Deus, quanto mais eu rezo, a coisa já está ruim. Quando você pensa que não pode piorar, foi o caso deles, não apanharam nada, uma frustração sobre a outra, esgotaram forças, empenho, tentativas. O resultado não foi bom. Embora eu devo te afirmar que toda essa situação muda quando Jesus chega. É possível que você esteja vivendo alguma frustração em alguma área da sua vida, e só quem sabe o peso de uma frustração é quem já precisou atravessar pelo corredor dela. E aí você tenta encontrar um caminho de saída, uma solução, e parece que a solução que você arrumou tornou-se mais problemática do que a frustração que você teve, porque pelo menos na primeira você tem uma promessa esquecida, mas é promessa, ele vai ressuscitar ao 3º dia. Entretanto, querido, apesar de não dar certo o seu plano, é preciso ter em mente que ainda que você não esteja esperando por ele, ele vai chegar. E aí o texto sagrado, diga comigo assim: nada apanharam. O texto sagrado vem no versículo de número 4 e diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Eu amei essa frase. Gente, eu leio a Bíblia há 35 anos, pelo menos. Eu nunca tinha pego essa frase. Jesus se apresentou na praia. Diga assim: ele vai se apresentar. Ele vai chegar. Jesus sabe a hora de se apresentar. Lembrei do templo em João 8, quando a Bíblia diz que ele foi para o templo de manhã bem cedinho, e chegaram trazendo uma mulher flagrada em adultério. Aquele não era horário de Jesus estar no templo, não era a hora do sacrifício, não era a hora tradicional da oração. Por que Jesus estava lá? Porque ele sabia que a mulher precisava que ele se apresentasse. Aleluia. E ele se apresentou. No Getsêmani, quando foram prendê-lo, a Bíblia diz que quando os soldados chegaram, João capítulo 18, lá no versículo 8, os soldados chegaram, e chegaram truculentos. Eles foram prender Jesus, na mentalidade de Roma, um revolucionário. E quando eles vão prender a Jesus, a Bíblia diz que Jesus se apresenta diante deles e diz: é a mim que buscais. Como se dissesse: não mexa com eles, sou eu que vocês querem. Ele sabe se apresentar. Aqui no texto a Bíblia diz que pela manhã, bem cedo, ele se apresentou na praia. Ele não só chegou, gente, não é o camarada que está caminhando na praia fazendo Cooper. Ele se apresentou: estou aqui, eis-me aqui. Presta atenção, Jesus não vai passar na sua vida, ele vai se apresentar no seu cenário.
E era de manhã bem cedo. Lembrei-me de Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia vai nascer, o sol vai raiar, amanhã para a tua vida vai chegar. E o teu choro, o teu lamento, a tua aflição, o teu pesadelo terá fim. Só recebe se crê. Vamos para o texto, porque o texto é lindo demais. Aí diz assim, ó: ele se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. Os discípulos não sabiam que era ele. Vamos lá. Lá no versículo de número 8, o texto diz que eles estavam a aproximadamente 200 côvados da praia, cerca de 90 a 100 metros de distância da praia. Há um pensador que diz que Jesus não estava na terra seca, que Jesus entrou no mar até a altura das águas nas costas, nos lombos. Era de manhã bem cedo, talvez a neblina tenha distorcido a visão, mas o fato é que a frustração era tão grande. E o detalhe, eles simplesmente não esperavam Jesus. Por que não esperavam? Porque ele morreu. Era improvável. De 0 a 10, não havia a menor chance de ser ele. Fora de cogitação. E eu até anotei aqui, porque no momento que eu li isso aqui, a palavra estava falando e eu estava em lágrimas, e eu coloquei assim: Deus, Deus das coisas improváveis. Aleluia. Deus faz aquilo que você não espera mais que Ele ainda vai fazer. Ele faz da forma que você nem imagina que Ele faria. Ele chega na hora que você nem espera mais que Ele chegaria. Nós servimos ao Deus das coisas improváveis, o Deus que sabe surpreender. Diziam os nossos avós que Ele escreve certo por linhas tortas. Está tudo dando errado, não há previsão, mas Ele chega. Não o reconheceram, mas Ele veio. Quantas coisas Deus está fazendo na sua vida e você não está percebendo que é Ele? Inclusive, tem umas que você acha que são ruins. Tem coisas acontecendo na sua vida que você considera ruins, e talvez você não tenha ainda conseguido paz nisso, porque você está orando dizendo a Deus: repreende o diabo, é Satanás, é o demônio. E Deus dizendo assim: não é não, sou eu. Só que você não o reconhece. Ele deslocou a perna de Jacó. Pastor, e Deus vai deslocar a minha perna? Deslocou a de Jacó. Tirou de Jacó o pilar de sustentação, a base, aquilo que mantinha Jacó na sua estabilidade, no seu equilíbrio. Ele deslocou. Às vezes Deus mexe com os teus pilares. Para quê? Para te ensinar confiança, para te ensinar rendição. Jacó só se rendeu quando a perna deslocou. Ele chegou para Moisés e disse assim: tira a sandália dos seus pés, lugar que você está é terra santa. Dá vontade de perguntar: o senhor tem certeza? Eu estou no Sinai, que é um monte pedregoso,
A temperatura em algumas épocas do ano pode beirar os 70 graus. Se você pisa descalço em pedra com a temperatura elevada, parece que você está pisando em chapa, quente. E Deus diz: tira a sandália dos teus pés. Mas por quê? Porque eu vou lhe ensinar um novo jeito de andar. Eu vou lhe ensinar um novo jeito de caminhar. O Deus das coisas improváveis. Senhor, Faraó vem atrás, Moisés diz. Aí o Senhor diz assim: para de clamar, Moisés, fere as águas. Fere como? Fere com o cajado que está na mão. Que serve um cajado no meio do mar? O Deus das coisas improváveis. Estão esperando um homem para derrotar Golias. Aparece um menino, até Golias achou estranho. E Golias não estava errado, não. Não tem homem nesse país, não, que vocês me mandaram uma criança para ser sacrificada. Aí Deus usa o improvável. E o que Golias menos espera é uma pedra. Porque ele esperava uma espada, ele esperava uma lança, mas uma pedra Golias não esperava. Diga comigo assim: ah, Deus das coisas improváveis, vai lá em casa. Show amagadassuri abagou semandaranai. Ele apareceu pela manhã e os discípulos não o reconheceram. Aí olha o versículo de número 5. Disse-lhes, pois, Jesus. Vamos lá, eles estão a 200 metros, 100 metros, 200 côvados. O estranho, porque ninguém reconheceu, aparece na praia e pergunta assim: vocês têm alguma coisa para comer? Interessante, poderia ter sido um simples pai de família que foi à beira do lago de Genezaré comprar peixe fresco. Mas acontece que, como eles não pegaram nada, essa pergunta é no mínimo constrangedora. Sendo Jesus quem está fazendo a pergunta é confrontadora. Por quê? Porque eles não estavam lá por acaso, eles estavam lá por causa dos fatos anteriores. Jesus morreu, estamos decepcionados, perdemos 3 anos e meio da nossa vida, acabou tudo, não adianta nada. Quer saber? Vamos cuidar da nossa vida, porque a gente tem família para sustentar, nós temos coisa para fazer, tem menino para criar. Aí Jesus chega na beira do lago e pergunta assim: deu certo? A estratégia que vocês escolheram deu resultado? Porque tendes alguma coisa para comer? É essa a pergunta nas entrelinhas. A estratégia que vocês criaram resolveu alguma coisa? Mudou alguma coisa? A sua maneira de resolver as coisas mudou alguma coisa? Resolveu o seu problema? Trouxe solução? É essa a pergunta. Ei, ter vindo para cá, passar a noite no mar pescando, deu resultado? É essa a pergunta. O seu esforço trouxe alguma resposta? Tem comida? Depois de acharem que eu morri, que não vou voltar, e cada um cuidar do seu interesse, deu certo? Quantas vezes você resolve cuidar das suas coisas porque quer saber? Eu vou cuidar da minha vida porque Deus tem muita coisa para cuidar. É? Aí quando você acerta com a cabeça na quina da porta, você não sabe por quê, e é Deus perguntando assim: tem alguma coisa para comer?
seu esforço deu resultado. E aí, nesse caso, eles dizem não. E não aqui representa mais a condição que eles estavam do que a expectativa de quem perguntou. Quando eles dizem não, no versículo de número 6, Jesus diz assim: lançai a rede para o lado direito do barco. Não entendi, pastor. Lançai a rede para o lado direito do barco, não para o lado direito seu, para o lado direito do barco. Não o lado direito que você escolhe, o lado direito que ele escolhe. O seu lado direito pode não ser o lado direito que ele escolheu. A direção mais plausível que você encontrou pode não ser a direção que ele está dando, lado direito do barco. Pare de fazer as coisas do seu jeito. Comece a lançar a rede do lado direito do barco. Você está escolhendo a sua maneira de fazer, você está escolhendo a sua maneira de investir, você está escolhendo a sua maneira de decidir, você está escolhendo a direção para onde você vai. E o Senhor está dizendo: não do seu lado direito, do lado direito do barco. Por que Jesus diz isso? Porque normalmente o pescador se colocava no barco virado para a proa, para a frente do barco, e lançava a rede para o lado esquerdo do barco, porque na hora de puxar, ele puxava com mais facilidade por causa da firmeza do braço direito. Jesus está dizendo: para de fazer da maneira que vocês estão acostumados a fazer e comecem a fazer da maneira que eu vou dizer a vocês que deve ser feito. Ah, mas eu estou acostumado a fazer assim. Você está acostumado a fazer assim, mas não pegou nada. Então começa a fazer do jeito que eu estou te mandando. Aleluia! E é interessante que a ciência diz que o lado esquerdo do cérebro lida com as questões práticas, tocáveis, materiais. É o chamado do lado do preto no branco. O lado direito, por sua vez, lida com as coisas metafísicas, inteligência emocional, inteligência espiritual, discernimento, percepção. Então Jesus está dizendo: vocês estão trabalhando matematicamente, estão trabalhando com o lado esquerdo, estão calculando com o cálculo, trabalhando com o cálculo que vocês fizeram. Eu quero agora que vocês comecem a trabalhar com discernimento, com inteligência, com percepção, com noção da minha presença. Tem alguém na casa? Lança do lado direito do barco. Fica fazendo do seu jeito, quando der errado tu reclama, viu? Cabeça dura. Eu ia dizer de bagre. Aleluia. Vou te dizer uma palavra: para. Para o que você está fazendo do seu jeito. Para o projeto que você está direcionando do seu jeito, calculando aquilo que é bom para você, calculando aquilo que atende melhor a sua perspectiva. Para e pergunta para Deus: para que lado o Senhor quer que eu lance a rede? Chamamento para a pausa. E quando eles lançam a rede do lado direito, diz assim: já não podiam tirar.
por causa da multidão de peixes. Fala assim com o seu vizinho: se você obedecer, você verá resultados. Aí o texto sagrado diz assim: não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Vou te dizer uma palavra profética: o milagre na sua vida será maior do que você aguenta puxar. Deus vai trazer milagre de peso sobre a sua vida. Deus vai trazer peso de glória. Deus vai trazer peso extraordinário. Ouça o que eu estou dizendo: quando o milagre acontecer, não faça nada de imediato. Pare a fim de calcular o que você deve fazer, porque o que Deus vai colocar na sua mão, você ainda não viu. Aleluia, aleluia. Não estou de brincadeira, não vim trazer palavra motivacional, eu vim trazer uma palavra com caráter profético para a sua vida. Não conseguiam puxar por causa do peso. E o detalhe: quanto é hoje? 29. 30 é amanhã. Ainda tem milagre para acontecer em abril. E vai acontecer de forma tão extraordinária que você vai ficar tentando buscar, rastrear, explicar. Diz assim para o vizinho: não vai conseguir. Como não vai? Não vai porque milagres não se explicam, milagres se vivem. Você vai viver milagre. O Senhor vai mudar a tua história. Agora, sabe o que é interessante aqui? Eles não reconheceram que era Jesus, lembra disso? Mas obedeceram. Obedeceram mesmo não reconhecendo. Obedeceram por uma questão de circunstâncias. Presta atenção. Jesus dá orientação sobre pesca não é o mais indicado, porque Jesus não é pescador. Jesus era carpinteiro. Tem pelo menos 3 coisas aqui que dificultam qualquer probabilidade dessa grande pescaria. A primeira é que já era dia, e o hábito da pescaria se dava sempre à noite. Segundo, trabalharam a noite inteira e nada pescaram. Quem já trabalhou a noite inteira? Levanta a mão. Quando amanhece o dia, você olha para o poste e vê cama. Eu lembro que uma certa feita, quando o Jones era pequeno, Jones tinha o hábito de dormir pegando aqui na minha orelha. E um dia eu viajei a noite inteira, cheguei em Salvador por volta das 4 da manhã, entrei no meu carro, saí do aeroporto e vim para casa. Eu queria vir amanhecer o dia em casa. E eu coloquei o braço na janela, na porta do carro, e vim dirigindo e com a mão aqui, ó. Quando eu acordei, eu estava no meio do canavial. Ainda bem que foi no canavial, não tinha ribanceira, desceu em câmera lenta. Quando você trabalha a noite inteira, você olha para qualquer lugar e vê cama. Então eles estavam evidentemente cansados. Ninguém está mais disposto a lançar a rede novamente. Por outro lado, olha a terceira circunstância: era hábito, era tradição, o resultado era melhor, lançando a rede do lado esquerdo do barco. E Jesus diz: lança do lado direito. Fala sério, ele é carpinteiro, o que ele entende de pescaria? Nada. Mas de mar e de peixe ele entende. Então você tem a habilidade, mas é ele quem dá ordem ao mar e ao
peixe para vir ao encontro do lugar onde você está precisando de um milagre. Dá uma sacudidela de leve no crente do seu lado e diz para ele assim: então obedece, lança a rede. Faz o que ele mandar e do lado que ele mandar. Eu estou sentindo a presença de Deus. Trouxeram a rede com os peixes. Aí, capítulo 21 de João, versículo 7. Aqui muda. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Como é o Senhor se ele morreu? Nós o vimos crucificado. Ele foi sepultado. Como pode ser ele? E quando o discípulo a quem Jesus amava, quem é esse discípulo? Por que ele não identifica o discípulo? Porque ele é o escritor desse evangelho. Então, os escritores sagrados nunca se mencionam na primeira pessoa. Por quê? Porque na Bíblia o homem nunca é o centro. Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo, não sei, se no espírito, não sei. Quem está falando isso? Paulo. De quem? Dele mesmo. Mas ele coloca na terceira pessoa. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Por quê? Porque quem conhece o reconhece. Por que João sabe? Porque a intimidade entre Jesus e João é tão grande que quando o texto se refere a João, diz que ele reclinava a cabeça no peito do mestre. Sabe o que é reclinar a cabeça no peito? Cochichar. Jesus falava coisas com João que ele só falava com João. E quando João diz, é o Senhor, a Bíblia diz, preste atenção, os discípulos remaram o barco em direção à praia. Mas Pedro, o texto diz assim: e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e fez o quê? Você está com a Bíblia aberta? Fez o quê? Lançou-se ao mar. Os discípulos vão com o barco para lá. Pedro pula no barco e fica dentro da água. Por que Pedro fez isso? Como eu vou encarar ele depois de tê-lo negado 3 vezes? E Lucas diz que quando Pedro negou a terceira vez, pastores, quando Pedro negou a terceira vez, Lucas diz assim: Jesus olhou para ele, como se dissesse assim: eu estou vendo, tá? Eu sei, eu não estou perto, mas estou vendo o que está acontecendo. Agora que João diz assim, é o Senhor que está na beira da praia, Pedro diz assim: como é que eu vou encarar ele? Pulou na água. Os outros foram ao encontro de Jesus. Pedro pula na água, fica lá. Aí o texto diz: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Jesus sabe o que você fez na sexta, enquanto ele estava sendo julgado. Ele sabe o que você fez.
Ele também sabe que você vai ficar muito constrangido em lhe ver. Mas tem uma notícia para você: Jesus quer lhe ver. Diz aí para o seu vizinho: Jesus quer lhe ver. O comportamento de Pedro é diferente do comportamento dos outros. O texto diz lá na frente que Pedro tomou uma toalha, se enrolou para sair. Mas vem cá, olha o versículo 9: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe. Viram brasas e o quê? E onde Jesus achou aquele peixe? Seus discípulos estavam saindo da água ainda. Já tinha peixe sendo assado. Eu não sei, a Bíblia não diz onde ele encontrou aquele peixe. Eu sei que enquanto eu lia, o que me veio na alma foi o seguinte: aquele que disse, lança a rede da parte direita do barco e fez os peixes virem, é aquele também que consegue colocar a mão na água e pegar o peixe. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo: enquanto vocês estão preocupados com a manutenção de vocês, eu consigo trazer o peixe para o lugar que eu quero. É como se ele dissesse: descansa, porque enquanto vocês estão aí frustrados e amargurados, eu já estou providenciando aquilo que você precisa. Você vai chegar na praia com peixe fresco, mas já tem peixe assado lhe esperando. Só quem pode dar glória a Deus por seu cuidado e provisão, faça, porque Ele é digno, Ele merece. Já havia peixe assado sobre brasas. Ele está providenciando aquilo que você precisa. Aleluia. Aí o texto diz, já estou terminando: disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Jesus quer mais peixe. Traz aí dos que vocês pegaram agora para a gente assar também. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Aqui Jesus me deu uma aula hoje pela manhã. Aqui eu chorei. 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Diga comigo: a rede não vai romper. Se tiver alguém do seu lado, pergunta para a pessoa assim: por que a rede não rompeu? Porque a observação que o escritor faz dá a entender que a rede não suportaria aquela quantidade de peixes daquele tamanho. Mas o que eu quero te lembrar é que um dia a rede rompeu. Se você pegar Mateus capítulo 4, versículo 21, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para serem pescadores de homens, eles estavam consertando a rede. Naquela pescaria a rede rompeu e eles estavam consertando. Lucas diz no capítulo 5, versículo 6, que eles estavam lavando as redes. Conserta e lava para guardar. Aí Jesus chega e diz: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Já consertaram a rede e guardaram. Caminharam com Jesus 3 anos e meio. Agora resolveram pescar. A rede estava consertada. Presta atenção. No dia que a rede rompeu, que você ficou chateado,
frustrado, amargo, com vergonha, constrangido. Você quis enfiar a cabeça na areia e desaparecer. Na verdade, a rede rompeu lá atrás, para não romper hoje. Deus permitiu a rede romper na tua história, para que ela estivesse reparada para o que Ele iria fazer no futuro. O que eu quero dizer com isso? Os sofrimentos, as batalhas, as rupturas que você já sofreu, não foram sem propósito. Tinha por objetivo te capacitar para a maior pescaria da tua vida. Ei, Deus permitiu a rede romper lá atrás, para você não se perder hoje. Se Ele não tivesse permitido a experiência da rede rompida lá atrás, Satanás teria te enganado e você permaneceria pegando piaba. Aí Jeová diz: deixa romper hoje, vai consertar a rede, e lá na frente eu vou ensinar para ele o que é coisa grande. Se você acha que já foi grande e desceu, se você acha que já foi grande e deu errado, Deus está dizendo a você: você não sabe o que significa crescer. Eu vou ampliar a tua tenda, eu vou te abrir novos caminhos, eu vou te dar a pescaria que você nunca imaginou. A porta vai se abrir e coisa grande vai acontecer na nossa vida. Dia que a rede rompeu, você viu os peixes irem embora. Sabe quando rompe que você vê tudo que você fez se perder? Mas eu me esforcei tanto, eu dei tudo nisso aqui, todo o meu investimento, todo o meu tempo, todo o meu amor, toda a minha paixão, e se rompeu. Os peixes foram embora. E Deus está dizendo: estão indo embora os peixes de hoje, para que os de amanhã, que são grandes, não se percam. O teu aparente fracasso foi apenas Deus te dando a oportunidade de consertar as coisas. Thomas Edison, que era cristão, protestante, o inventor da lâmpada, conta-se que um dia o vizinho de Thomas Edison acordou na madrugada e disse: teu laboratório está pegando fogo. E Thomas Edison correu para o laboratório, e quando chegou lá não dava mais tempo de salvar nada. Tudo havia se perdido, seus inventos, seus experimentos, não salvou nada. Diz que a esposa se aproximou dele, o filho, ele abraçou a esposa, segurou o filho e disse: lá se vão metade dos nossos erros. Quando Deus permite você perder algo porque a rede rompeu, Ele só está te dando a chance de consertar. Você ia caminhando numa trajetória X e Deus estava vendo. E Deus diz assim: eu preciso lhe fazer crescer, faz parte do meu plano lhe fazer crescer. Mas você está andando igual a caranguejo, você está indo de lado. Aí o Senhor diz assim: eu vou ter que permitir a rede romper. Porque é melhor a rede romper com você hoje do que romper com você daqui a... Aí Deus permite a ruptura da rede hoje, para você consertar os fios, porque a pescaria grande, ou a grande pescaria,
ainda está por acontecer. Diz aí para o seu vizinho: a grande pescaria ainda está por acontecer. A maior experiência com Deus que você vai ter ainda não aconteceu. Ele está criando as circunstâncias para isto. Aí o que é lindo, Jesus está comendo peixe com mel, e aqui eu encerro. E Pedro está lá enrolado. João levou uma túnica para ele, ele se vestiu. Jesus está comendo peixe, os discípulos também. A Bíblia diz assim: estavam todos tão maravilhados, eles estavam tão maravilhados, que ninguém ousava perguntar para ele alguma coisa. Tipo assim: é o Senhor mesmo? Ninguém ousava. Eu até imagino, agora sou eu, que alguém falava assim: Pedro, come um peixe aí, Pedro. Ninguém sabia que Pedro tinha negado Jesus, irmão. Só Jesus viu. Então por que será que Pedro está com vergonha? Por que Pedro pulou do barco? Todo mundo querendo ver Jesus e Pedro pula do barco, que estranho. Está acontecendo alguma coisa, Pedro? Não. Come peixe. Aí Pedro se aproxima do peixe na brasa, vai lá, tira uma, deixa eu falar como baiano, tira uma lasquinha do peixe. Quando Pedro vai pegando a lasquinha do peixe, Jesus vai assim: Pedro, ai, sim, Senhor, você me ama. Você dá para imaginar o vulcão que nasceu na mente de Pedro. Tipo assim: por que ele está perguntando isso para mim? Se ele sabe que eu neguei ele, ele viu. Ele vai me expor, ele vai me jogar agora no colo de todo mundo aqui. Aí Pedro diz assim: Senhor, eu gosto do Senhor. A expressão que Pedro usa é fileu, amor, amizade. Eu gosto do Senhor. Pedro estava tão ruim consigo mesmo que ele não conseguia crer nem no seu próprio amor para com Jesus. Jesus cala a boca, Pedro vai comer peixe. Daí a pouco alguém diz assim: Pedro, pega mais, vem cá, pai, chega perto. Quando Pedro vai aproximando, Jesus de novo fala assim: Pedro, ô Senhor, fala. Você me ama, Pedro? Mas por que perguntar a segunda vez? Não já perguntou uma? Eu não já respondi. Aí Pedro diz: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Agapaó, ou agapaô, gostar bastante. Meu amigo preferido. E Jesus diz: tá, Pedro, come peixe. Jesus está perguntando a Pedro por amor. Jesus está aqui em cima, Pedro está lá embaixo. Estou falando agora espiritualmente. Pedro está no fundo do poço. Quando Jesus viu que Pedro estava entregue, Jesus desceu ao encontro dele. Nas duas primeiras vezes ele perguntou: Pedro, você me ama? Na terceira vez ele não perguntou: Pedro, você me ama? Na terceira vez ele perguntou assim: Pedro, você gosta de mim? Como se dissesse: depois de andar 3 anos e meio comigo, tudo que você sente por mim, Pedro, é gostar. Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu muito. E a tradução da língua portuguesa diz que Pedro se entristeceu muito porque ele perguntou a terceira vez. Mas a verdade é que Pedro se entristeceu muito porque Jesus agora não abordou mais o amor. É como se Jesus tivesse desistido do amor de Pedro. Você só gosta de mim, Pedro? Isso mexe com a casca da ferida, porque Jesus sabe onde você está sangrando.
Aí Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, por que me perguntas a terceira vez? Tu sabes que eu te amo, ágape. Jesus chegou onde queria. Jesus trouxe Pedro para onde ele queria. Quando Pedro diz: tu sabes que eu te amo, aí Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. O que eu quero te dizer com isso é que Deus nunca, diga comigo, nunca, Deus nunca vai abrir mão de você. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que eu não conheço, um pastor desconhecido, pregando num culto de doutrina de uma igreja em algum lugar. Não vi onde é, não sei que igreja é. Só sei que ele disse que perguntou ao Senhor: por que o Senhor não levantou outro depois que Abraão fez aquela bobagem? Por que o Senhor não levantou outro depois que Davi fez aquela besteira? Por que o Senhor não levantou outro depois que Pedro te negou? Ele disse que o Senhor falou com ele assim: porque eu prefiro restaurar do que substituir. Seu lugar não será ocupado por outra pessoa. O plano que Deus fez na sua vida não será cumprido por outro. Ele vai te levar na casa do oleiro, vai te amassar, vai te esmagar, vai te fazer de novo. Mas aquilo que Ele disse que iria fazer com você, em você e através de você, será feito exatamente como Ele desenhou. Fica de pé, por favor. Amagalabasto, lamagai de vassurio de anjo yabagai. Pare de lamentar a rede que rompeu naquela pescaria lá atrás. Ela rompeu lá atrás de uma pescaria menor, para não romper na hora da pescaria maior. E vem aí 153 grandes peixes. Diga comigo assim: tem coisa grande chegando. Você crê assim? Você crê assim? Quem quiser vir à frente orar, aqui à frente pode vir. Se você quiser ficar no seu lugar, pode. Mas eu gostaria que você tomasse uma atitude de fé agora, porque o Senhor veio te encontrar na beira da praia. Jesus, oh, que forma de João escrever: Jesus se apresentou na praia. Ele não diz Jesus chegou, ele não diz Jesus veio, ele não diz Jesus se manifestou, ele diz Jesus se apresentou na praia. É como se Jesus tivesse vindo de fato para algo muito... Ele vai fazer um show, um espetáculo de milagres na sua vida. Abre mão de vingança, retribuição. Abre mão. Abra mão. Abra mão, porque o que Deus vai te dar é muito maior. O que Deus vai te dar é muito maior.
Pai, aqui à frente está o teu povo, que recebeu a tua palavra. Eu não sei quem está aqui no grupo dos 6 que conversavam. Eu não sei aqui quem está como Pedro. Eu vou pescar, que eu tenho mais o que fazer. Eu não sei, Senhor, quem está puxando o barco ou pulando na água. Mas eu sei que o Senhor vai se apresentar. E eu quero suplicar agora. Hoje é dia 29 de abril. Dá um sinal para o teu servo de que o Senhor já está na praia. Dá um sinal para a tua serva de que o Senhor já está na praia. Nós estamos entrando, ó Deus, numa semana de milagres extraordinários. Oh Deus, move as águas, quebra os portões de ferro e rompe os ferrolhos de bronze. Aplaina os caminhos e traz à superfície os tesouros escondidos. Jesus, eu quero ler testemunhos de milagres, eu quero ler testemunhos de respostas. Afaga a alma deste homem e desta mulher, daquele que está no culto online, que eles sejam agora ministrados, alcançados, envolvidos. Que uma nuvem da tua glória desça sobre esta casa. Que uma nuvem da tua glória desça sobre esta pessoa, sobre este marido, sobre esta mulher. Que uma nuvem da tua glória desça sobre esta pessoa, Senhor. Manifesta uma resposta do céu em favor do teu filho e da tua filha. Ah, Jeová, tira a frustração, o desânimo, a angústia, e que hoje à noite a volta para casa seja como cordeiros que saltam da estrebaria, porque nasce o sol da justiça, trazendo cura para a asa, para a alma, para a vida do teu servo e da tua serva, na autoridade do nome de Jesus. Eu confirmo agora o que a palavra já estabeleceu, que uma porta de milagre se abre e você vai viver a maior pescaria da sua vida até então, a partir de agora, em nome de Jesus. Só quem recebe dá brado de glória. E se você conseguir, pode falar em línguas, pode chorar, pode magnificar a Deus.